Olá, sejam muito bem-vindos na nossa aula 4. Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Apesar das palavras parecerem quase iguais, elas têm significados diferentes. E também vamos falar sobre algumas linhas de pensamento que surgiram ao redor do espiritismo, né? Então, as ideias que, mesmo sendo um pouco diferentes, né, compartilham assim a mesma base. A gente começa aqui falando sobre espiritualismo, né? Então, antes mesmo do espiritismo existir, já se falava em espiritualismo, né? De forma bem simples, o espiritualismo é a crença de que existe algo além da matéria, né? Ou seja, além do que a gente pode ver, tocar ou medir. O espiritualismo é o oposto do materialismo, que acredita que só existe o que é físico. Por exemplo, objetos, pessoas, energia elétrica, tudo aquilo que pode ser tocado, medido, né, é o materialismo. Essas pessoas só acreditam nisso. Não existe nada além da matéria, morreu, morreu. Todas as religiões são espiritualistas. Né? Por quê? Porque acreditam em alguma forma de vida além do corpo físico. Mas nem todas falam em espíritos exatamente, né? Então, alguns exemplos de religiões espiritualistas, nós temos aí o budismo, que acredita em um tipo de consciência que continua depois da morte, mas não usa a ideia de espírito. Temos o hinduísmo, que fala sobre o Atman, né, que é uma alma que é parte do todo, chamado Brahma. E o cristianismo, né, que fala na alma imortal, mas a forma de entender o que é o espírito pode variar muito, né? E agora nós vamos para o espiritismo. O espiritismo ele tem a crença de que existe algo além da matéria. Então, o espiritismo ele concorda no ponto em que existe algo além da matéria, mas ele vai além. Ele dá um nome e forma a esse algo. Ele chama de espírito. E o espiritismo acredita que os espíritos são as almas das pessoas que já viveram na Terra. Além disso, né, o espiritismo, que foi organizado por Allan Kardec, também ensina que é possível haver comunicação entre os vivos e os espíritos por meio da mediunidade. Então, o espiritismo ele é um tipo de espiritualismo, mas com ideias e fundamentos mais definidos. E aí nós temos também temos religiões que também acreditam que existem espíritos, né, mas que variam um pouco com relação à forma como elas são executadas, né? Por exemplo, na época de Allan Kardec surgiu o Rustanguismo, que foi fundado por Jean-Baptiste Rustang, que acreditava que Jesus não tinha um corpo físico como o nosso, mas sim um corpo espiritual. Essa ideia dividiu bastante a opinião dos estudiosos espíritas, especialmente no Brasil. Então, se você tiver algum interesse em entender um pouquinho mais sobre o que era o Rustanguismo, né? Pelo que eu pude pesquisar, o Rustanguismo ele era uma mistura de espiritismo com catolicismo, porque ele definia formas de conduta, ele tinha ritos, né? Então ele misturava um pouco as duas coisas. E a Umbanda, que surgiu em 1908 no Brasil e acredita em espíritos e na mediunidade. Então ela mistura elementos do espiritismo com tradições africanas, indígenas, católicas. Então a Umbanda vai falar, sim, nós nos comunicamos com espíritos, especificamente com os espíritos das tradições africanas, católicas e indígenas, né? Também, se quiserem saber um pouco mais, aqui nós falamos sobre espiritismo kardecista, mas podemos tocar em alguns pontos, né, para apenas esclarecer. Não vamos entrar fundo, porque não é a nossa especialidade aqui no Missão Espírita, mas podemos falar sobre sem problema algum. Se quiserem, é só deixar no comentário. Então, segundo Allan Kardec, essas diferenças eram mais na forma como os fenômenos aconteciam e não no conteúdo principal. Então, essas duas aqui, tem várias outras religiões que também acreditam em espíritos, propriamente dito, né? Varia na forma, mas o fundamental eles sabem que se comunicam com espíritos, né? E as diferenças de conceito, né? Falando um pouquinho mais sobre as diferenças de conceito lá na época de Allan Kardec. O ponto em comum, a existência de espíritos e a comunicação com eles. Então, todas essas religiões que acreditam em espíritos
né, elas acreditam na existência de espíritos, né? Então, acreditam que se comunicam. Esse é o ponto em comum. Ops, desculpa aí, deu uma voltada ali. Vamos lá, ponto em comum, existência de espíritos. E as diferenças são normais, né? Então, segundo Allan Kardec, a diferença é mais na forma como os fenômenos acontecem, não no conteúdo principal, né? Então, para ele, o importante era o que essas doutrinas tinham em comum, a existência dos espíritos e a possibilidade de comunicação com eles. Então, essas diferenças são normais. O espiritismo ainda estava nascendo como uma nova ciência e filosofia, e como toda ideia nova, tinha pessoas estudando, debatendo e até discordando em algumas partes. Super normal. E agora uma pergunta para refletir. Ops, hoje está complicado, né? Vamos lá. Então vamos lá, pergunta para refletir. Se todos acreditam em algo além da matéria, o que será que muda quando damos nome, forma e voz a esse algo? Isso transforma apenas a crença ou também a forma como vivemos, né? Dar um nome. Ah, eu sou católica. Ah, eu sou da Umbanda. Ah, eu sou budista. Isso muda? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que muda, porque cada religião, doutrina, ela vai, de certa forma, né, ter uma identificação com a pessoa que é adepta daquela religião ou doutrina. Então, por exemplo, né, quem é da Umbanda se identifica com aquela forma de se comunicar com a espiritualidade, né? Se identifica, né, gosta. Quem é católico gosta, se identifica. Né? Isso é muito importante, a identificação, porque ela facilita a conexão com aquela egrégora. Agora, o mais importante disso, do meu ponto de vista, é aquela religião, aquela doutrina que se propõe a ajudar as pessoas a fazer uma diferença na vida delas, né? Não só a religião, mas também a força de vontade, né, de quem pratica ela. Então, isso para mim é o mais importante. E na sua opinião, o que é mais importante? Né? Tem diferença? Tem diferença chamar essa comunicação com os espíritos, né, de A, B ou C? Faz alguma diferença? E aqui nós vamos, né, agora para o final, que é o resumo, né? Então, resumindo a nossa aula 4 aqui, o espiritualismo é a crença de que existe algo além da matéria, uma ideia presente em quase todas as religiões. Então, existe, o espiritualismo fala, existe algo além da matéria, mas ele não dá um nome, né? Então, o conceito do espiritualismo, como eu falei, existe algo além da matéria, não damos um nome ou damos um nome diferente do espiritismo. O espiritismo, ele acredita que existe algo além da matéria, ou seja, é um tipo de espiritualismo, mas com ensinamentos próprios. Então, ele vem e dá um nome, né, que inclui a existência e a comunicação com os espíritos. Então, o espiritismo vai dar um nome. Ah, isso que existe além da matéria, a gente chama de espírito. Esses espíritos são as almas das pessoas que já moraram aqui na Terra e nós conseguimos nos comunicar com eles através da nossa mediunidade. Então, o espiritismo define isso como espírito. Nem todas as religiões espiritualistas acreditam nos espíritos como o espiritismo os entende, né? Como foi citado anteriormente, né? O budismo, o hinduísmo, né, vai dar outro nome para esse algo que existe além. Alguns vão chamar de deuses, né? Mas o importante é que no cerne elas se encontram, que é o fundamento de que existe esse algo além e que é possível se comunicar com ele. Então, durante e depois da época de Allan Kardec, surgiram diferentes correntes que divergiam em alguns pontos, mas mantinham a base comum, a existência do espírito e da vida após a morte, que são as divergências, né? O ponto em comum, os espíritos existem e existe vida após a morte. Então, nós encerramos aqui a nossa aula 4, diferença entre espiritismo e espiritualismo, e na nossa aula 5, que vai ser a próxima, né? Nós vamos falar sobre fenômenos falsos e médiuns enganadores. Isso invalida o espiritismo? Né? E é aquela perguntinha, né, que a gente sempre faz: será que a má conduta do representante de uma doutrina ou religião define a religião inteira? Muitas vezes a gente cai nesse engano, né?
de condenar um conceito inteiro uma ideia inteira por causa de um representante aí que não soube utilizar. Então a gente vai falar sobre isso, mas voltado para o espiritismo. Muito obrigada pela audiência de vocês e espero vocês na aula 5. Deixem suas dúvidas aí no comentário, curtam se curtiram.